A gente agora vai trabalhar com cálculo de taxa equivalente. No juros composto é diferente do simples. Lembra que no simples, quando eu tinha uma taxa anual, eu podia dividir em 12, eu chegava na taxa mensal, ou dividia por 360 e achava a taxa diária? No juros composto não é assim. Eu tenho que usar essa conversão. Repara, no material que eu informei, ele na verdade explica o porquê que chega nessa fórmula, tá? Depois vocês dão uma olhada. Então, o final ficou o seguinte: 1 mais a taxa do mês, tá vendo? O expoente 12, porque são 12 meses, isso é igual a 1 mais a taxa anual. Então, por exemplo, ó, para frações de ano a gente tem esse outro aqui, 360 dias, que é no caso o dia comercial, né? Temos o 12 aqui, que é no caso ao mês, ao Mzinho, que ao trimestre também é elevado a 4, ó, que aqui a gente tem o semestre, que é elevado a 2, que isso tudo é igual à taxa ao ano. Como é que a gente usa isso, professora? Bom, vamos fazer esse exercício aqui. Qual é a taxa trimestral equivalente a 30% ao ano? Então, a gente tem que a taxa anual, ó, porque está o ano, é 30%, e aí em formato de taxa é 0,3, tá certo? Como ele quer o trimestre, ó, a gente vai usar o trimestre, vai ser esse aqui. Isso é igual a esse final, 1 mais I anual, que é a taxa anual. Então, a gente tem 1 mais I trimestral, que é o que eu quero calcular, elevado a 4, é igual a 1 mais I anual. Esse I anual, eu vou substituir o 0,3. Então, vou ter 1 mais 0,3, né? Que vai ser 1,3, né? Olha aqui como é que fica. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer a raiz quarta, porque o inverso da potência é a raiz, por isso que aqui está 1/4, né? Que na verdade é a raiz quarta desse valor, ou seja, você eleva ao expoente fracionário. E aí depois você diminui 1, que foi o caso desse 1 aqui, passou para esse lado, né? Aí você tem que a taxa trimestral vai ser essa. Vou mostrar a vocês uma coisa. Eu não sei se vocês lembram. Raiz do índice 3 de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1/3. Por quê? Porque aqui, ó, o expoente é 1 e o índice, ele divide o expoente desse número que está dentro. Então, eu posso escrever uma raiz nesse formato. Por isso que lá, 1 mais I trimestral elevado a 4, se é o expoente 4, quando ele vai para o outro lado, ele vai invertido, então vai raiz. Aí lembra que lá era 1 mais 0,3? Então, é a mesma coisa que escrever aqui, ó, 1 mais IT é igual a raiz quarta de 1,3. Já somei esses dois aqui, tá vendo? Só que raiz quarta é a mesma coisa para fazer na calculadora, como se isso tudo aqui tivesse elevado a 1. Então, esse 4 que é índice passa a dividir 1, que é o mesmo exemplo que eu fiz aqui. Então, você tem 1,3 elevado a 1/4, expoente fracionário, para você poder fazer na calculadora. Então, aqui, ó, a taxa trimestral, né, que é o IT, vai ser IT, vou até colocar pequenininho para não confundir. Você vai fazer isso aqui na calculadora, depois vai diminuir uma unidade. Por quê? Porque aqui, ó, mais 1 passa para o outro lado do sinal de igual, menos 1. Então, na calculadora, você vai fazer 1,3 elevado a 1/4, um número fracionário. Coloca parênteses na calculadora, senão dá errado. Coloca lá na calculadora 1,3 elevado, aí você abre parênteses, 1 dividido por 4, fecha parênteses, dá o sinal de igual, depois você tira uma unidade.